Bom dia! Vamos lá para mais uma aulinha de ciências. As plantas se reproduzem. Nós vamos para a página 27 da apostila, tá? Bom, aqui, pessoal, tem uma outra experiência, tá? A gente já plantou o feijãozinho, tá pedindo para plantar, né? A sementinha do feijão de novo e tal. Mas aqui a gente vai observar o tamanho das folhas. O que vai acontecer com uma folha, porque vai tampar ela com papel alumínio, tá? Se vocês quiserem fazer, tudo bem, tá? Mas não precisa, é só por curiosidade. Então, a tia Fer vai falar um pouquinho sobre o que pode acontecer com essa folhinha, tá? Então, você plantou, cresceu, a folhinha tá lá. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel alumínio e vai tampar uma folhinha, cobrir ela. Então, ela vai ficar uma semana dentro desse papel alumínio e ela não vai receber luz do sol, né? O que isso, né? O que pode acontecer? Primeiro, essa folhinha vai ficar mais fininha e ela vai ficar um pouco amareladinha porque ela não vai receber o sol. Se ela não recebe o sol, ela não vai produzir o alimento dela, não é isso? Para ficar verdinha assim, né? Para ela continuar verdinha e crescendo, ela tem de receber a luz solar para ela fazer a fotossíntese, lembra? Né? Que a tia Fer falou? Então, aqui, o que vai acontecer? O tamanho vai diminuir um pouquinho, ela vai ficar mais fininha, tá? Então, assim, não precisa de vocês fazerem a experiência, tá? É só por curiosidade mesmo, porque a gente já falou, se ela não receber a luz solar, ela não vai fazer a fotossíntese, então ela não vai produzir o alimento dela, então ela vai ficando mais feinha, né? E dependendo do tempo, ela pode até secar, tá? O que aconteceria se o feijoeiro todo não recebesse luz? Né? Se ele ficasse totalmente sem luz solar, ele ia morrer porque ele não ia fazer a fotossíntese, ele não ia produzir o alimento dele, não é? Então ele não iria sobreviver, ele morreria, tá? Se alguém quiser fazer a experiência, pode fazer, não tem problema, mas não tem necessidade, tá bom? Se alguém quiser fazer para comprovar, tá? Pode fazer, mas não precisa, tá bom? Agora a gente vai para a página 28. As plantas se reproduzem. Uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. As plantas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas a maioria delas tem flores. No miolo das flores existe uma parte feminina ou masculina. Algumas flores têm as duas partes. A parte masculina produz grãos de pólen para que a reprodução aconteça. Os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização e pode ocorrer com auxílio de insetos, morcegos, aves, do vento e da água. As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e produzem néctar, o que atrai alguns animais. Então, néctar é um líquido docinho, né? Produzido pelas flores. O néctar é o alimento de borboletas, de beija-flores e de outros animais. Então, olha só, aqui está mostrando, né? Ao visitar as flores em busca de alimento, a borboleta carrega os grãos de pólen de uma flor para outra. Então, aí, nesse momento, quando a borboleta está carregando esse pólen para outra florzinha, isso vai acontecer, né? Isso vai ser a reprodução, porque ela vai carregar, é como se fosse uma sementinha que ela vai levar e uma vai passando para outra. No caso, né? A borboleta vai passando, a abelha vai passando, o beija-flor, não é? A abelha com o corpo coberto de grãos de pólen. Então, não tá dando para ver, né? Esses grãozinhos aí de pólen, mas
como ela fica em cima da flor ali, ela pega o máximo que ela conseguir, não é? E depois que o grão do pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. E daí, dessa união, né, desse encontro, né, vai surgir o embriãozinho e é onde que fica protegido dentro da semente, tá? Tem os QR Code aí para vocês verem, tá? Que é bem interessante, tá bom? Tem joguinho também. A semente resulta da fecundação e dentro dela está o embrião, que vai sair do embrião a nova plantinha, tá? Então, aqui no caso, os animais, né, até o vento, quando o vento passa, né, ele leva também. A água, quando chove, tá? Ela pode levar esses grãozinhos de pólen, né, até a parte, né, da florzinha que é responsável pela fecundação. E aí vai formar a sementinha e depois essa sementinha vai virar uma plantinha, não é? Então, a reprodução que significa que vai surgir novas plantas, não é? Então, aqui na página 28, tá? Agora a gente vai para a página 29, falar mais um pouquinho. A parte feminina da flor se desenvolve e se transforma em um fruto. E podemos dizer então que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais darão origem às novas plantas. Então, a sementinha fica dentro do fruto protegido ali. Após a fecundação, a flor passa por transformações. As pétalas murcham e caem, e a parte feminina da flor se desenvolve, formando o fruto. Então, o fruto primeiro é uma florzinha, que aí vai cair, vai secar e vai se transformar num fruto. As sementes ficam protegidas dentro do fruto, como a tia Fer já tinha falado. Aqui está o desenho de romã, ó. Os frutos se formam a partir das flores. Tem a florzinha aqui, aí vai mudando, né, essa florzinha até ela se transformar no fruto. Olha a última foto, né? Como que ela tá. Os frutos protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-las. Alguns frutos se abrem e lançam as sementes no ar. Outros são comidos por animais, que eliminam as sementes com as fezes, espalhando-as pelos lugares por onde passam. Esse processo é conhecido como dispersão. Então, aqui no caso, não é a mesma coisa que aconteceu, né, quando as abelhas, as borboletas, né, tiraram lá o néctar e carregaram, né, para outras plantinhas. Aqui no caso, um animalzinho, no caso, comeu, né, essas frutinhas e quando eles fizeram cocô, né, através das fezes, eles eliminaram essa sementinha, né, em outro lugar. E ali vai nascer, vai reproduzir, né, outra plantinha. Então, esse processo aí é chamado de dispersão. Lápis na mão. Observar a vida de animais e plantas é uma inspiração para muitos poetas. Leia o poema O Beija-Flor e depois faça o que se pede. Bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor, assim que o dia começa. O dia começa de manhã, não é? Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. Então, aqui está falando um pouquinho do beija-flor, não é? E agora, na outra página, na página 30, a gente vai falar um pouquinho sobre esse poeminha aí do beija-flor. A frase a seguir é um resumo do poema. Leia com atenção e risque as palavras que não estão de acordo com o poema. O poema narra uma cena em que o beija-flor está parado ou voando? Voando, então nós vamos riscar a palavrinha parado. Em busca de alimento ou de descanso?
de alimento. Então, eu vou riscar a palavrinha descanso. Durante a manhã ou a tarde? Manhã, tá falando lá que começa o dia, não é? Então, eu vou riscar a palavrinha tarde. Então, eu vou ler de novo, ó. Sem as palavrinhas riscadas. O poema narra uma cena em que o beija-flor está voando em busca de alimento durante a manhã. Letra B. Qual que é o alimento que o beija-flor busca mesmo nas flores? Néctar. Isso mesmo. Letra C. Ao se alimentar, o beija-flor também auxilia na reprodução das plantas, levando o pólen de uma flor para outra. Esse processo chama-se polinização. Então, quando o beija-flor, a abelha, a borboleta leva o pólen de uma florzinha para outra, isso chama polinização, né? Que também ajuda na reprodução das plantas. Você sabia? O pinhão é a semente do pinheiro do Paraná, árvore comum no sul do Brasil. Ele serve de alimento para muitos animais da floresta e para as pessoas que costumam comê-los assado ou cozido. Aí é uma castanha, né? Que é o pinhão. A cutia é um roedor que se alimenta de frutos e sementes como o pinhão. Após se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar as sementes que sobram, provavelmente para comer depois. No entanto, muitas sementes enterradas germinam e dão origem a novas plantas. Sem saber, a cutia planta as árvores que produzem o seu alimento. Olha que legal, pessoal! Quando ela enterra os pinhões, a cutia ajuda a espalhar essas sementes na natureza. Esse processo é chamado de dispersão. Lembra que a tia Fer falou lá na página anterior que dispersão era quando um animal comia, né, também, a frutinha, e na hora que ele vai fazer cocô, ele libera essa sementinha. Aonde ele fez o cocô, né, sai lá no cocôzinho dele. Aí, vai ficar ali na terra e vai nascer outra plantinha. A mesma coisa acontece aqui com a cutia, porque ela enterra para ela comer depois. Às vezes, passa tanto tempo, ela até esquece aonde que estava, então, e ela acaba germinando. Então, sem querer, ela planta, né, uma outra árvore, né, de pinhão. Então, esse processo também é chamado de dispersão. Aqui está falando, ó, de que outras formas os animais podem contribuir com a reprodução das plantas? Cite um exemplo. Então, a gente falou aqui, a tia Fer falou do cocôzinho, né, que libera sementes, e aí eles acabam brotando ali, nasce uma outra árvore, no caso. A gente falou da polinização, que é quando o beija-flor, a borboleta, leva o pólen de uma florzinha para outra, que também acontece. Então, dispersão, polinização são processos que ajudam na reprodução das plantas, não é? Nós terminamos aqui a página 30. Agora, nós vamos lá para o livro de atividades, tá? Nós vamos para a última página, para a página 62. Coloca lá no livro de atividades para a tia Fer. Imagine que você é um botânico e em uma expedição pela mata encontrou um fruto que não conhecia. Você ficou muito curioso e agora quer saber que fruto misterioso é esse. Você sabe que botânico é aquele cientista que estuda as plantas, não é? Aqui está o desenho, ó, desse fruto misterioso. Você não encontrou a planta que deu origem a esse fruto perto do local onde ele estava. Vocês estão vendo a árvore ali? Não. Qual desses animaizinhos que estão aí embaixo será que carregou esse fruto até onde a gente encontrou ele? Vocês acham que foi a abelha, o beija-flor ou a paca? Ó, pelo tamanho do fruto, eu acho que o beija-flor não vai conseguir carregar, e nem a abelha. Porque, na verdade, o beija-flor e a abelha, eles carregam pólen, não é? Então, no caso aqui, é a paca. A gente vai circular a paca. Porque ela pegou essa frutinha e ela carregou para outro lugar, para ela comer, para ela enterrar, não é? B. Qual é o nome do processo pelo qual os animais carregam frutos e sementes para longe das plantas que os produziram?
Não é a polinização e nem fecundação, é a dispersão, não é? Que a gente já falou anteriormente. Desembaralhe as letras e descubra o nome do fruto misterioso. Agora tá dando pra gente ver bem direitinho aí, não tá? Que fruto que é esse? A goiaba, não é? Bom, nós vamos parar por aqui. Até a próxima aula. Não esquece de tirar foto de tudo que vocês fizeram e mandar para a tia Fer, certo? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!